Saudações, guerreiros alquimistas na vida. Sejam bem-vindos ao canal Tempo Negativo 25567. Hoje, especificamente, é meu dia solar 22.592. Assim, são faltantes para a jornada do peregrino 2.975 dias solares. Olha que legal! Pois bem, hoje é meu ensaio 6 de abril de 26, onde eu produzi 1.316 palavras. Neste ensaio, no meu processo de individuação na função de estudioso da arte da filosofia psicoastrológica, entregamos aqui dois movimentos, uma discussão filosófica psíquica e uma leitura ritualística gnóstica psicoastrológica, essa baseada nos paradigmas de Covey e Sivananda. O que fazemos repetidamente somos. Portanto, a excelência não é um ato, é um hábito. Desta forma, vou transitar pelos ciclos da natureza, ajudado por um paralelo manifesto pelas divindades planetárias e que nos levam a redundar o próprio trânsito cíclico natural. Finalizando com a nossa síntese junguiana dessa discussão. Assim, nos primórdios da consciência humana, o tempo não era uma linha que se estendia rumo ao futuro, mas um círculo sagrado. Uma espiral viva, onde o visível e o invisível dançavam em alternância. Os antigos, atentos ao sopro da terra e ao pulsar do céu, liam nos ciclos da natureza os mistérios do agir e do recolher. Cada amanhecer era um nascimento, cada crepúsculo um morrer simbólico. Assim, ritualizavam as passagens, honrando as transições como portais entre estados do ser. A existência, em sua essência, é um eterno girar. O dia se desdobra em luz e sombra. O ano respira em estações. A lua revela suas faces mutantes. E a vida humana percorre seus arcos de germinação, florescimento, declínio e retorno ao invisível. Tudo se move em espiral. Um retorno que jamais é repetição, mas aprofundamento. Contudo, a consciência moderna, ao aprisionar o tempo numa linha reta, rompeu com esse ritmo primordial. Surge então a sensação de desalinhamento, como se o ser estivesse fora de compasso com a própria vida. A queda de energia é interpretada como falha, o silêncio como vazio estéril, a pausa como atraso. Esse desencontro revela uma cisão mais profunda, o desequilíbrio entre os princípios do feminino e do masculino. O mundo exalta o verão da alma, a
a expansão, a juventude, a produtividade, o impulso yang que conquista e manifesta, mas rejeita o inverno interior, o recolhimento, a maturação invisível, o princípio yin que silencia, dissolve e regenera. Assim, idolatra-se o crescimento visível, enquanto se teme o esvaziamento que o antecede. Entretanto, é no ventre escuro do inverno que a vida sonha a si mesma. No dia mais longo da noite, quando a escuridão atinge seu ápice, a luz silenciosamente começa a retornar. Nada floresce nesse tempo. E ainda assim, tudo é gestado. O vazio não é ausência, mas potência latente. Aquele que tenta saltar o inverno, seja na alma, seja na vida, floresce sem raiz, expande sem fundamento, realiza sem integração. Pois é no recolhimento que se sedimenta a força que sustentará a expansão futura. Em meio ao ruído acelerado do mundo contemporâneo, ainda é possível reencontrar esse ritmo sagrado. Isso começa com um gesto simples, porém profundo. Observar. Vou falar de novo. Isso começa com um gesto simples, porém profundo. Observar. Perceber os fluxos e refluxos da própria energia, com marés internas. Escutar a respiração como um oráculo silencioso. Reconhecer os momentos de extroversão e introspecção como expressões legítimas do mesmo movimento vital. A lua, com as suas fases, torna-se espelho da alma. O corpo, com seus ciclos, revela a linguagem do tempo vivo. Planejar a vida em harmonia com essas pulsações é, na verdade, um ato de reconciliação com o próprio cosmos interior. Ao integrar essa consciência, cessa a luta contra o fluxo. Surge então a sabedoria da impermanência. Tudo passa. A dor não é eterna. O êxtase também não. Essa visão não gera indiferença, mas presença. Uma leveza que permite viver cada fase com inteireza. Viver em sintonia com os ciclos é como navegar com as correntes invisíveis da existência. Não mais
contra elas, mas com elas. É um retorno à escuta, ao sentir, ao respeito pelo próprio ritmo. Esse mestre silencioso que habita o interior de cada ser. O paralelo manifesto pelas divindades planetárias está ligado à lua cheia de abril, que chegou no dia 1º de abril de 2026, às 23h11. Olha que legal! Às 11h11 do noturno. No grau 12 de Libra, trazendo um convite direto. Rever o equilíbrio nos relacionamentos e ter a coragem de dialogar com honestidade. Essa alunação encerra um ciclo iniciado na lua nova em Libra de 21 de outubro de 2025. Olha que legal! Naquela época, Júpiter, em Câncer, fazia uma quadratura com Quirón, marcando o início de vínculos ou parcerias, com uma camada de vulnerabilidade emocional e a necessidade de criar conexões mais harmoniosas. Agora, indica que aquele equilíbrio inicial pode não existir mais. O que era um começo cheio de intenção pede revisão. E, em muitos casos, transformação. O céu desta alunação tem uma mensagem clara. As emoções vão falar mais alto do que o normal, especialmente nos relacionamentos. Na prática, sentimentos que vinham sendo guardados a 7 chaves tendem a transbordar. A sensação mais comum nesse período é a de que se está dando mais do que se recebe. E isso pode virar o gatilho para conversas difíceis sobre expectativas e desequilíbrios nos vínculos. O céu desta alunação tende a intensificar as emoções. E isso pede atenção antes de agir. Escute antes de responder. Com as emoções à flor da pele, é comum reagir com mais intensidade do que a situação pede. Respire. Ouça o que a outra pessoa tem a dizer. E só então coloque seu ponto. Foque no assunto real. O asteroide Make lembra que cada conversa merece ser tratada pelo que ela é, sem arrastar mágoas antigas para o debate atual. Separe o que é desta alunação do que é acúmulo do passado. Escolha as palavras com cuidado.
o trígono entre Júpiter e Mercúrio favorece a comunicação empática. As palavras certas, ditas no tom certo, têm um poder real de aproximar nesse período. Não confunda estabilidade com estagnação. A resistência à mudança que Vênus em Touro pode trazer é natural. Mas convém perguntar se o que você está preservando ainda faz sentido para o futuro dos seus vínculos. Cuide do corpo. A efervescência emocional desta alunação pode se refletir no físico. Priorize descanso, alimentação leve e momentos de quietude. A nossa síntese junguiana, esse movimento cíclico, reflete o processo de individuação. A jornada pela qual a psique se torna inteira ao integrar seus opostos. Negar o ciclo é permanecer unilateral, identificado apenas com a luz da consciência, rejeitando a escuridão fértil do inconsciente. Honrar o ciclo, por outro lado, é permitir que o self, centro regulador da totalidade psíquica, conduza o ritmo da transformação. Assim, o ser humano deixa de viver fragmentado no tempo linear do ego e passa a participar do tempo profundo da alma, onde cada fim é também no início. E cada descida, um chamado à totalidade. Nossa leitura ritualística, gnóstica, psicoastrológica de hoje é regida pelo Senhor do Tempo Pessoal, Vênus, pela Senhora do Tempo Pessoal, Vênus, vibralizando a área da vida representada na casa 6 da mandala elétrica pessoal, magnetizado pela essência do número quântico 11, com irradiação da lua cheia índigo, energizando o chakra frontal, o ajna, ponto de ligação do corpo búdico, o Budi. Então, ficou interessado nessa verbalização do meu processo de individuação? Então adquire nossa mais recente produção, o plano prático de autoconhecimento do processo de individuação no viés junguiano, é claro. E, extraordinariamente por um ofertamento temporal, a conjunção Saturno-Netuno em 0 graus de Áries, um movimento que não mais se repetirá por 170 anos. E aqui nós tivemos todo o carinho, né, e toda a energização voltada para propiciar essa entrega no sentido em que a conjunção se fizesse presente. Hoje, especificamente, dia 6 de abril, uma segunda-feira, nem Saturno, nem Netuno se encontram mais no grau 0 de Áries, mas ambos em suas
específicas localizações em Áries ainda se encontram dentro do movimento de conjunção, que astrologicamente distam de 5 graus. Então, enquanto houver essa distância entre ambos de 5 graus, nós aqui no canal faremos esse extraordinário ofertamento para aquelas consciências, né, para esses alquimistas, guerreiros alquimistas na vida, né, que se sentirem sincronicamente chamados a fazer essa descoberta, acrescentar esse movimento ao seu caminho. Nós aqui propiciamos, né, esse movimento através de 2 frentes distintas. A casa dessa ocorrência e a identificação com o ascendente para essa ocorrência. Ambos os casos, né, ambos os ofertamentos, tanto a conjunção como o plano prático, estão disponíveis através de pedido no WhatsApp, informado aqui na descrição desse vídeo. Aproveita e escreve aqui nos comentários sua opinião, mas não esquece de adicionar o WhatsApp, que também estamos disponibilizando em PDF pelo valor simbólico de R$ 11,18, o método terapêutico para a psique. Aquele ali, ó, o frontispício dele fica ali atrás, né, numa localização do rubedo, né, a mais alta fase alquímica, né, para, em contextos terapêuticos, acompanhar e auxiliar outros guerreiros alquimistas na vida a lidar com emoções difíceis, traumas e outros desafios e desequilíbrios emocionais, que vamos juntos buscar o nosso equilíbrio. Lembrando em tempo que você pode obter os fatores vibracionais do seu próprio ritual gnóstico psicoastrológico dentro do sistema de consultas online, ofertados aqui na descrição desse vídeo. E, como a gente vem fazendo esse comentário, né, o @tempo negativo 25567 está também no Instagram e no Facebook. Ainda não sabemos a nossa especificidade de estarmos ali, mas entendemos que esse movimento ele foi necessário, né, para algum tipo de desdobramento que nós ainda não conseguimos perceber, mas que entendemos dentro de uma leitura maior, né, que seria algo que nós precisávamos ter dado o pontapé inicial e, de alguma sorte, né, fazer a continuidade que ainda não entendemos qual seja. Você nos vê no próximo vídeo.